Pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Hoje nós iremos conversar com o comandante da Guarda Civil Municipal, Robson Martins. Mas antes de começar esse bate-papo, não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria, @educacalcj, clicar aqui no sininho para receber nossas notificações. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de comentar aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? Robson Martins, muito bem-vindo ao Sou Educação. Obrigado, secretário. É um prazer para a Guarda Civil Municipal e para a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania podemos ter a oportunidade de estar participando junto com vocês aqui. A gente sabe da questão da importância da Guarda Civil Municipal no município aqui de Campos, né? Mais especificamente o trabalho que é feito nas escolas, que é esse trabalho preventivo que é feito nas escolas. Explica pra gente como que é feito esse trabalho aí preventivo de palestra nas escolas do município. Perfeito, secretário. Primeiramente, quero destacar aqui que o trabalho da Guarda Civil Municipal, no que tange à questão do policiamento preventivo, ele acontece de forma diuturna em todas as unidades escolares. A questão da prevenção primária, em 2015 nós criamos a divisão Anjos da Guarda, que nos possibilita trabalhar com a comunidade escolar de uma forma em geral, corpo discente, docente e toda a comunidade, o que inclui os pais também. E aí, quando nós criamos o Anjos da Guarda, foi exatamente para colaborar com a formação dessas crianças e adolescentes, visando uma prevenção, para que nós possamos, no futuro, colhermos os frutos. E o que é isso? Que essas crianças e adolescentes tenham ótimas oportunidades e que, principalmente, elas não caiam no mundo do crime. Essas palestras elas são realizadas por faixa etária, por exemplo, Fundamental 1, Fundamental 2, ou é uma faixa etária específica, ou só Fundamental 2, só Fundamental 1? Exato. Na verdade, nós dividimos exatamente por uma classificação, tanto quanto o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, que embora seja da rede estadual, mas são de pessoas que estão no nosso município, universidades, o terceiro setor também nós trabalhamos bastante com eles, e aí nós dividimos exatamente pela necessidade da unidade. Às vezes a escola fala assim, olha, nós estamos tendo aqui um problema de comportamento. Então nós trabalhamos o tema em cima da necessidade daquela unidade escolar. E aí quando nós falamos de comportamento, quero salientar aqui que eu sempre falo para os diretores, o mais importante é que nós possamos falar com os pais primeiro, porque os alunos eles refletem na unidade escolar exatamente o que eles estão vivendo em casa. Então essa questão aqui é bem legal, que vocês trabalham a questão da demanda da escola, né? Que o diretor dá de demanda aí para vocês, o que eles estão sentindo da comunidade, porque cada comunidade, cada escola tem a sua realidade. Então vocês exatamente trabalham em cima da realidade da escola, o que o diretor e o corpo docente vê de necessidade dentro do ambiente escolar. Exato, nós damos a possibilidade dos diretores, dos gestores, do corpo ali, que faz parte desses formadores, nos falar qual que é a necessidade da escola. Às vezes, a própria unidade escolar tem demanda diferente no período da manhã ou no período da tarde, e a gente tenta se adequar à necessidade daquela unidade escolar. Falando na questão de necessidade das escolas, quais os principais desafios aí que você sente acompanhando as escolas do município? Primeira coisa é a legislação brasileira. Infelizmente, é algo que foge da nossa alçada. Nós estamos aqui apenas para cumprir, fazer as leis serem cumpridas, mas as leis nossas são muito falhas, infelizmente. E aí depois vem a questão familiar. Como nós, e eu deixo bem claro isso quando eu falo com os pais, por exemplo, na nossa época de infância era totalmente diferente. Hoje parece que as crianças e adolescentes perderam muito o que nós tínhamos antes, que é uma palavra chamada respeito. E aí em algum momento se perdeu muito isso. E nós percebemos essa dificuldade, porque no nosso tempo o professor era a autoridade máxima na sala de aula. E hoje se perdeu isso. Eu costumo dizer que nas palestras, quando eu pergunto para os alunos quem aqui quer ser professor no futuro, pouquíssimos levantam a mão, muito pouco. E na nossa época era uma sensação, era um sonho de toda criança querer ser professor. E eu vou além ainda, eu falo para eles que se não fosse os professores, eu não estaria aqui hoje com a formação que eu tenho, os professores não estariam aqui. Então eu devo muito aos professores e incito isso muito aos alunos, principalmente Fundamental 1. Eu tenho até um desafio que eu faço com eles, que é respeito ao professor. Então é valorizar esse profissional. E aí eu faço um adendo, eu falo, não só o professor tem que ser valorizado aqui,
o funcionário que faz a alimentação, que limpa a escola, todos aqui devem ser respeitados de forma igualitária. Você falou aí no começo da questão do projeto Anjos da Guarda, né? Você pode explicar para a gente como funciona esse projeto e quais as melhorias aí que você já sentiu nas escolas desde quando iniciou, ou agora como a gente está hoje? Ou esse ano começou agora, né? Mas até o final do ano passado, aí, como essa questão da evolução do projeto ao longo dos anos. Perfeito. Quando nós viemos com esse projeto, em 2015, nós ainda não intitulamos ele como Anjos da Guarda. O Anjos da Guarda foi intitulado em 2016, mas o projeto iniciou em 2015. E nós vimos uma necessidade de colaborar com a prevenção primária. E a intenção foi exatamente formar os nossos profissionais hoje. Geralmente sou eu que vou, mas tem outros colegas que fazem esse trabalho também. Então nós tivemos formação em policiamento comunitário escolar. Eu especificamente estudei pedagogia, sou pós-graduado em docência no ensino superior, dentre outras formações, para que nós pudéssemos levar essa informação para os alunos. Então, quando a gente fala de prevenção ao uso de drogas, a gente estudou esse cenário para a gente poder colaborar com a escola, com a comunidade escolar e com toda a sociedade. E esse projeto ele veio pegando ideias de outras cidades que já existiam e nós trouxemos para a nossa realidade aqui. E o nosso foco sempre foi fazer com que a prevenção primária, que para nós é a mais importante, diminuísse no futuro que nós tivéssemos que prender essas crianças e adolescentes depois na fase adulta. E tem dado muito fruto, porque quando nós pegamos uma escola que está tendo um problema específico ali de comportamento, de brigas, até de tráfico de drogas na região daquela unidade escolar, o trabalho do policiamento preventivo é de extrema importância, porque ele está fazendo uma visibilidade com uma viatura, com agentes ali devidamente treinados, mas isso não é o suficiente para a prevenção primária. Então nós fomos lá no foco do problema, então nós fomos levar informação, prevenção. Nós não conseguimos atender a todos, sem sombra de dúvidas, muito embora todos possam ouvir a informação, mas por isso que tem outras instituições que fazem. A própria Secretaria de Educação, com seus belíssimos profissionais, tem feito essa prevenção primária também, para que nós possamos ter sempre um presente melhor, mas ainda mais que isso, um futuro melhor, para que nós possamos ter esperança, porque eu falo em todas as palestras, eu tenho filha, os meus colegas têm filhos, nós queremos ver os nossos filhos em um mundo diferente, um mundo melhor. E eu não posso esperar pelo outro, eu tenho que fazer a minha parte em primeiro lugar. Cada um tem que fazer a sua parte para a gente possa aí ter um futuro Exato. melhor para os filhos, né? Poder projetar um futuro bom para todos eles. Se a gente Com certeza. não tomar atitude agora, não adianta Verdade. esperar acontecer. A questão das palestras ainda que você está fazendo nas escolas, como que funciona a questão aí de feedback de alunos, professores? Alguém te procura ao final de palestra, professor, alunos, ou até o próprio diretor da escola para dar algum feedback em relação aos assuntos que estão sendo abordados? Por vezes, secretário, a gente fica... No começo era mais, né? A gente ficava pensando assim, será que nós conseguimos atender a demanda? E, pela nossa surpresa, a reação dos alunos é encantadora, porque, por vezes, eles vêm e comentam assuntos conosco, os professores nos procuram e pedem para que nós possamos retornar, os diretores também, por vezes, os diretores encaminham um memorando, agradecendo, falando dos resultados positivos pós esse trabalho de palestra. E para nós é muito gratificante, porque por vezes a gente encontra um adulto hoje na rua e ele fala assim, olha, eu assisti a sua palestra, eu assisti a palestra do Anjos da Guarda no ano X e depois daquilo minha vida mudou. Ou eu estava pensando em entrar no mundo do crime e sair desse mundo. Às vezes os colegas relatam que no patrulhamento encontra alguém e fala assim, olha, hoje eu tenho uma carteira registrada, hoje eu trabalho, hoje eu consigo colaborar com a minha família. Por vezes pais também nos abordam e agradecem esse trabalho. Então esse feedback é muito importante. E eu peço para que os profissionais falem isso para nós, porque nós evoluímos também acerca do momento que nós ouvimos, principalmente as críticas. Para a gente poder saber em que caminho seguir, né? Exato. Às vezes a gente está achando que está no caminho correto, o pessoal dá um start assim, na gente para poder falar assim, olha, por que não faz dessa forma? Pode ser melhor. Verdade. É importante ouvir as pessoas, ouvir Sim. os alunos, os professores. Tem professores que falam assim, olha, posso dar uma sugestão, um assunto específico, e a gente vai, estuda, busca essa informação, e no próximo ciclo de palestras a gente inclui isso.
E o importante é que quando a gente inclui uma informação, serve para toda a rede. Porque o que a gente acrescenta de importante para as nossas palestras, nós temos a oportunidade de levar para todas as escolas também. Como você falou também, a palavra é gratificante, que é muito legal saber que o trabalho está dando resultados, né? Você poder ouvir as pessoas, ouvir o feedback das pessoas, saber que o que você fez, aí plantou uma sementinha que realmente está dando frutos, né? É verdade. E para nós é importante porque assim, nós iniciamos uma divisão voltada para os alunos. No decorrer do tempo, hoje nós conseguimos trabalhar com os alunos, com os responsáveis desses alunos, que podem ser pais, tios e por aí vai, com os professores e funcionários, com os gestores, como nós iniciamos o trabalho ano passado de mediação de conflitos e normas de segurança escolar, e que nos possibilitou a trabalhar também na rede estadual e também na rede federal. Então o Instituto Federal abraçou a causa, nos convidou para falar com eles. A Secretaria de Saúde também teve essa visão e nos convidou também. Então, para nós, a prevenção primária, nós conseguimos transpor a rede de educação apenas, para que nós pudéssemos atingir mais vidas. E a nossa intenção na prevenção primária é exatamente isso, preservar as vidas. E isso para nós é o mais importante. Ao longo desses anos aí, você passou por várias escolas, teve contato com vários alunos, vários professores, vários diretores. Tem alguma questão aí, algum tema que você acha interessante falar, alguma experiência que tenha sido assim marcante para você? Todas as vezes que eu falo com Fundamental 1, para mim é muito marcante, porque são crianças que ainda estão no mundo da infância, do conto de fadas, e nós trabalhamos com eles um tema muito específico, que é respeito dentro das escolas. E quando nós falamos com essas crianças, nós percebemos o quanto nós temos aí um futuro promissor. Só que depende dos pais fazerem o correto, e o correto para mim pode ser errado para eles. E aí, quando eu falo isso para os alunos, às vezes eles não entendem muito bem, mas eu falo assim, o correto dos seus pais tem que ser aquilo que vai fortalecer a sua vida. E aos poucos essas crianças vão conhecendo outras vertentes também. E aí quando nós ensinamos essa criança o caminho correto, é isso que vai ficar nela. E ninguém vai conseguir corromper essa pessoa. E para mim é muito gratificante, e para toda instituição, quando nós temos a oportunidade de falar para essa faixa etária. Não que as outras não sejam importantes, mas essa sempre é diferente, porque o sorriso dessas crianças para nós é diferente. Eles têm um apego diferente. Assim, exatamente. Você olha assim, você vai conversar com eles, fica olhando para a gente. É assim, verdade. Diferente. É muito sincero. Sincero, sim. E o que eles tiverem, as perguntas que eles fazem sim, também é umas perguntas assim, que você fala, nossa, como que eles estão pensando nisso? Sim. É bem interessante. Eu acompanho as escolas, a gente chega na escola, eles olham pra gente, faz uma pergunta e você até coça a cabeça. O que eu vou falar? Verdade, O que eu vou pensar? Verdade. A dinâmica de trabalhar com eles é diferente. Nós temos que pensar, às vezes, para responder para eles, porque, às vezes, os meus colegas que acompanham falam assim, ô Martins, você está falando palavras muito técnicas. E aí nós temos que readequar. Não tem como eu falar o que eu falo para os adultos na faculdade, o que eu falo para a criança e vice-versa. Mas são coisas que, pelo menos eu, aprendo muito com eles. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com as crianças de Fundamental 1 é sobre empatia. Coisas que os adolescentes se esquecem muito, porque adolescente hoje, nessa geração, nós fomos adolescentes também, sabemos, os adolescentes acham que sabem tudo, né? Mas as crianças não têm esse viés. A empatia deles é o que nos fortalece, a querer sempre trabalhar com essa faixa etária. Muito embora eu seja pedagogo de formação, nunca me vi dando aula em escola comum. Eu estudei isso para dar aula na área de segurança pública. Mas, por vezes, eu pensei em mudar o meu lado, trabalhar com as crianças de Fundamental 1, mas eu percebo que quem está hoje já está fazendo um excelente trabalho e eu prefiro continuar nessa área da segurança pública. Tá certo. A questão a gente sabe da importância aí do relacionamento com os pais, da comunidade em geral. Como que é esse trabalho da Guarda Civil Municipal em relação a ter um relacionamento positivo com a comunidade em geral como um todo? A gente sempre deixa aberto aos diretores, aos gestores das escolas, que nós estamos de portas abertas para participar das reuniões de pais e mestres, e as escolas têm convidado.
Nós falamos de uma forma bem clara e bem direta para os responsáveis, nós falamos para eles a oportunidade que eles têm de ganhar os filhos deles todos os dias. E eu deixo bem claro para eles o seguinte: eu não estou aqui para ensinar os pais a educar os filhos. Muito embora nós saibamos que a educação é em casa e a escola é para o ensinamento. Mas nós falamos para eles experiências que nós temos também. Por vezes, esse pai, essa mãe, esse responsável, ele se esquece de falar para o filho o quanto ama aquele filho. Aquele filho vai para a unidade escolar com uma carência efetiva muito grande. E aí nós tentamos colaborar com esses pais e é surpreendente porque às vezes nós falamos com pessoas muito mais experientes que eu, muito mais experientes que os nossos colegas, e essa pessoa, seja homem ou mulher, eles vêm até nós e falam assim: olha, o que você falou aqui hoje me fez lembrar alguns anos atrás. A gente passa alguns vídeos para os alunos e para os pais também, que nos faz às vezes ver pessoas chorando, emocionadas, porque em algum momento da nossa vida houve uma inversão de valores. E aí a culpa é de quem? Dos alunos, dos pais, nossa, como profissionais, acho que é um pouco de cada. Mas para nós é muito importante quando a gente consegue falar com os pais. Às vezes um caso isolado de alguma escola, que chama alguns pais específicos para falar, nos chama também, a gente vai lá, nós tentamos orientar o que a lei diz. Por vezes o Conselho Tutelar está junto também, fala o que o ECA representa, nós falamos a lei. Por vezes os pais falam assim: não sabia. E eu costumo dizer que na lei ninguém pode alegar ignorância, ninguém é obrigado a saber todas as leis, mas ninguém pode alegar ignorância. Exceto 2 grupos de pessoas, né, que eu falo que são os interditados e os indígenas, que não têm nenhum contato com a civilização. Fora isso, ninguém pode alegar ignorância. Mas às vezes os pais estão agindo de certa forma por simplesmente não conhecer a lei. E aí quando nós temos a oportunidade de falar com esses pais, como eu disse anteriormente no feedback, às vezes esses pais nos procuram e agradecem. Porque às vezes foi um detalhe que quem está de fora conseguiu enxergar e eles não. Se cada um também fizer o seu papel, a gente minimiza, mitiga todos os futuros problemas que a gente possa ter, né? Com toda certeza. Eu falo para os pais assim: vocês têm que estar presentes na vida dos filhos de vocês na escola, não só quando tem reunião, não só quando são chamados, exatamente isso, porque os pais são os principais responsáveis daquele aluno. Depois vem o restante da comunidade escolar, que aí são todos, inclusive aquele próprio aluno, mesmo sendo uma criança, um adolescente, ele tem as responsabilidades deles também. Porque o ser humano, ele gosta de falar sobre os direitos, mas esquece dos deveres. E nos nossos dias é muito importante falar sobre isso. E nós falamos muito para os alunos: deveres. Para que eu possa cumprir, ou para que eu possa cobrar os meus direitos, eu tenho que cumprir os meus deveres primeiro. Em relação às palestras, qual o tema mais solicitado pelas escolas? Secretário, varia muito. E é muito de período. Nós já fomos acionados muito para falar sobre prevenção de drogas. Nós já fomos, em algum momento, para falar sobre comportamento nas escolas. O ano passado, nós fomos chamados muito para falar sobre um tema que estava em evidência, que era os ataques às escolas. Então, nós trabalhamos muito sobre o bullying e o cyberbullying. Então, esses são temas que eles variam e não tem uma regra. Às vezes, na mesma unidade escolar, está acontecendo 3 problemáticas ao mesmo tempo. Então, nós fazemos ali uma plataforma que atende essas necessidades. E nós conseguimos ir lá e tocar nesses assuntos com todos, né? Porque é importante falar que quando os alunos estão ouvindo a palestra, os profissionais estão acompanhando. Então, eles também estão ouvindo. E aí, como nós falamos, nós buscamos trabalhar isso exclusivamente para os profissionais. E aí foi os temas que nós falamos, que é mediação de conflitos e norma de segurança escolar, que nós também tivemos feedback muito importante dos profissionais. Informações que eles falavam assim: nós não aprendemos isso na faculdade, e de fato não aprende mesmo. São assuntos muito específicos. Quando eu falo de mediação de conflitos, são assuntos voltados unicamente, exclusivamente para a segurança pública. E nós quisemos abrir esse leque aqui em Campos do Jordão e inovar.
fazer com que todos aqui pudessem saber que pode em algum momento mediar um conflito, que ele é real, o conflito está aqui. Sim. A forma que eu vou responder a ele é que eu vou ter um resultado positivo ou negativo. Agora, questão pessoal sua, desses temas que você aborda nas escolas, qual você mais gosta de falar? Para o Fundamental 1, como eu disse, respeito e conduta dentro da escola, isso me faz lembrar quando eu era aluno também, me faz lembrar coisas que a minha filha, com 5 anos de idade, me fala, e às vezes ela dá um puxãozinho de orelha em mim também. E já para as outras fases, eu gosto muito de trabalhar a prevenção ao uso de drogas. Porque, infelizmente, a droga ela é real, as drogas ilícitas são reais, elas estão em todos os lugares. Não é na comunidade, não é no bairro que tem mansões, não é no lugar que é a cor da pele. A droga está exatamente onde é falado sim para ela, e nós ensinamos esses alunos a falar não. E eu costumo dizer que aonde a droga entra, a paz deixa de reinar. As pessoas vão sofrer, tanto o usuário quanto a família dele. Todas as pessoas ao redor. Exatamente. Amigos, familiares, todos. Sim. Né? E o que te fez escolher ir para essa área de segurança pública? Qual foi o seu maior incentivo aí para você ir para a área de segurança pública? Teve alguém específico que você que te incentivou mesmo, sabe, de escolher essa área? Ou não foi uma questão assim, própria sua? Na minha família eu sou o único agente policial, e posso dizer isso porque a Guarda Civil está instituída na segurança pública. Quando eu escolhi, foi uma vontade própria, mas a minha família, obviamente, todos no momento eram contra, por medo mesmo. Muito embora Campos do Jordão seja uma cidade tranquila, os riscos são inerentes, eles são diários também. Nós temos um lema na nossa profissão, secretário, que é voltar sempre vivo para casa. Nós temos pessoas que nos amam lá. E quando eu escolhi essa profissão, na verdade, quando eu era criança, eu queria ser médico salva-vidas. Só que para mim, medicina era muito caro. Eu venho de uma família muito humilde. Quando eu escolhi a profissão da segurança pública, foi por um propósito que eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E é exatamente de preservar vidas. Hoje eu tenho um histórico profissional que eu posso me orgulhar em falar que eu já salvei vidas, que eu já preservei vidas, e é o que todos os guardas civis de Campos do Jordão fazem, preservam vidas. Por vezes nós cuidamos de patrimônios, de bens e serviços, mas muitos desses momentos nós estamos cuidando de vidas, de pessoas que nós não conhecemos, e talvez nós nunca mais vamos ver na nossa vida, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade turística. Só que o nosso foco principal é o que está enraizado no nosso brasão, é patrulheiro, protetor e amigo. E esse é o maior prêmio que nós recebemos. Quando nós podemos fazer o bem, quando nós podemos fazer o bem prendendo o infrator da lei também, porque nós estamos salvando outras vidas, e quando nós podemos voltar vivo para a nossa casa. É muito importante. Nosso tempo está quase se esgotando. Tem alguma consideração final aí? Eu quero só falar alguns números, secretário, que eu acho que é muito importante. Isso, com certeza. As pessoas terem essa informação. Então, nesses últimos anos aí, tem a oportunidade de fazer esse trabalho de policiamento preventivo, de patrulhamento preventivo. Então, ligado a todo o sistema do município, seja ele o Poder Executivo, Poder Legislativo, e aí nós estamos falando sobre sistema, sobre políticas públicas de fato. Desde esses anos que eu falei, de 2015 até 2023, nós já fizemos mais de 137 mil apoios escolares. E são todas as unidades escolares, o que inclui as escolas rurais também. E nós já tivemos a oportunidade de palestrar para mais de 20 mil pessoas. E isso eu estou falando dos números apenas do Martins. Se eu reunir os números de outros colegas que também fizeram esse trabalho, aí nós ultrapassamos fácil, umas 2 vezes esses números. Para muitos pode parecer pouco, para nós é muito, porque, como eu disse, é um trabalho de rede. A educação faz um trabalho muito bem feito, nós também colaboramos e tem outras instituições fazendo esse trabalho também. Quero agradecer aí todo o trabalho que é feito pela Guarda Civil Municipal. Em nome da Secretaria, quero agradecer. Acho que é um trabalho muito importante que a gente consiga manter essa parceria ao longo dos anos. Muito obrigado mesmo, Martins. Nós que agradecemos a oportunidade. Como eu disse no início aqui, através da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania,
Nós temos aí a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Sistema Viário e a Defesa Civil, que também fazem esse belíssimo trabalho nas escolas. E o nosso foco é esse, é que a integração permaneça, para que nós possamos continuar preservando as vidas. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Se tiver alguma questão, alguma pergunta, pode colocar aqui, nós iremos responder. E até o próximo. Muito obrigado.